Graça e paz. Bom dia. Tudo bem, gente? Faz tempo que eu não faço um devocional com vocês, né? E hoje eu resolvi fazer aqui, começando essa semana, fazendo um devocional para que de fato a gente comece a semana, comece o nosso dia ouvindo uma palavra do Senhor. Amém? Bom dia, Inês. Deus abençoe a sua vida. Saudade de você já. Se você puder compartilhar para alguém aí, seria muito abençoado. Amém? Vamos lá. Eu quero ler aqui um texto do devocional, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Tá dando para me ouvir legal aí? Pai Sandrinha, tudo bem? Puder compartilhar? Agradeço. Preciso que alguém me responda para saber se dá para continuar aqui, se dá para me ouvir bem. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Amém? Paz. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vou ler aqui o versículo 1 e o versículo 2. Conjuro-te na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na manifestação do seu reino. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Admoesta e repreende com toda paciência e instrução, porque virá um tempo em que não prestarão atenção à sã doutrina, antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias paixões. Meu Deus do céu! Bom dia, Laine. Deus abençoe, querida. Irmãos queridos, preste atenção nesse texto que nós acabamos de ler. Que fique salvo aí no seu coração. 2 Timóteo 4, versículo 1, 2 e 3. Que esses dias já chegaram. Estamos vivendo um tempo onde os púlpitos do Brasil, não todos, claro, isso não é generalizando, mas estão carentes da palavra de Deus, da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas pregam aquilo que as pessoas desejam ouvir. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, que era um pastor de igreja, conjuro-te diante de Deus e de Jesus, pregue a palavra. Eu imagino, fazendo aqui um paralelo, eu gosto sempre de traçar um paralelo para que fique claro a minha explicação. Eu vejo que as pessoas hoje, elas estão comendo muito miojo nos púlpitos. E o miojo, ele mata a sua fome ali, ele mata, está com fome, você come um miojo, ele resolve o problema, mas faz mal. Não tem nutriente, não traz benefício nenhum para o seu corpo. E para o corpo de Cristo, que é a igreja, não é diferente. Quando nós damos miojo para as pessoas, por vários motivos, e eu não quero me atentar por falta de tempo, por falta de preparação, por falta de dedicação da palavra, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é porque querem pregar aquilo que as pessoas desejam ouvir. Se nós pregarmos aquilo que as pessoas querem ouvir, nós nunca poderemos pregar a palavra. Nós precisaremos pregar aquilo que supre as paixões e as necessidades das pessoas, como diz Paulo aqui. E eu vejo que a igreja ela tem se tornado doente. Eu vejo que a igreja ela tem passado por um período muito difícil, porque a maioria dos cristãos não tem paixão pela Bíblia. E a Bíblia ela é a palavra de Deus.
A Bíblia é a nossa base, a Bíblia é o nosso sustento, a Bíblia é o nosso alicerce. A Bíblia, ela é a luz para o nosso caminho. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vemos que a palavra de Deus é o que vai dar direção para nós. A palavra de Deus é ela que vai nos sustentar no dia da adversidade, mas é ela também que vai nos apresentar a Deus. Então a palavra de Deus, ela não é só para eu pregar, a palavra de Deus é para que eu conheça de fato Deus a quem eu sirvo, porque Deus se revela na sua palavra. A palavra de Deus, ela é a profecia. Eu não sei se você sabe disso, mas a profecia é a palavra. A Bíblia diz assim, observe a palavra da profecia. A Bíblia é a profecia. E qual o problema? O problema é que nós estamos trocando a profecia por profetada. Então eu vejo que hoje as pessoas estão doentes, desnutridas por falta da palavra. A palavra, ela vem para gerar vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. A verdade é a palavra. E a verdade vos libertará. Por que a verdade é a palavra? Porque Cristo é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. O verbo é o quê? A palavra. A palavra é o verbo. E quem é a palavra? Jesus. Jesus é a própria palavra. Então, quando nós falamos da palavra, nós falamos de Jesus. Quando alguém fala assim para você, eu quero te entregar uma profecia, você tem que esperar ele ler a Bíblia para você. Porque essa é a profecia. Não que eu não creia no dom de profetizar, eu creio nisso. Não que eu não creia no dom de revelação, eu creio nisso. Eu sou pentecostal. E eu não sei se você sabe disso, mas o pentecostal não é aquele que fica rodando e gritando na igreja. Fazendo aviãozinho, fazendo esses negócios esquisitos assim. E também não sou contra, cada um se manifesta aí do jeito que se sente à vontade. Mas a profecia, ela é a palavra, tá certo? E o pentecostal é aquele que crê na continuidade dos dons. E por isso que eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal não porque eu fico gritando e correndo e fazendo aviãozinho, não. Eu sou pentecostal porque eu acredito na continuidade dos dons. Diferente dos irmãos reformados e históricos que acreditam que os dons ficaram limitados à igreja primitiva no primeiro século. Não, eu acredito que ele continua. Então eu acredito nos dons, acredito em revelação, em profecia, mas nada, absolutamente nada pode fugir da palavra. E quando eu paro para pensar nesse tempo, eu vejo a necessidade de voltarmos a isso. Pregue a palavra, persista. Por que ele está falando persista? Ele está falando persista porque ele vai falar o tempo que está chegando, porque virá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. É esse tempo. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas não querem mais ouvir um sermão bíblico. Então hoje os pastores que estão se rendendo a isso, eles estão deixando de lado a orientação de Paulo. Qual que é a orientação de Paulo? Persista, insista. Não é tempo de negociar, nunca foi, e esse também não é tempo de negociar a palavra. Não é tempo de nós abandonarmos a palavra. Nós precisamos estar debaixo da palavra. Estar submissos à palavra. Quando nós vemos Jesus falando para Pedro lançar a rede do outro lado, Pedro diz assim, sob a sua palavra. Ele está dizendo assim, não é sobre a sua palavra. A palavra está aqui. Pedro está dizendo assim, é sob a palavra, não sobre a palavra, é sob. Ou seja, submisso à palavra, debaixo da palavra. Eu quero estar debaixo da palavra. E isso é muito importante para nós. Porque hoje as pessoas querem ouvir aquilo que satisfaz. E é por isso que tem surgido tantos falsos profetas, tantos falsos ministros. E também, além dos falsos ministros e dos falsos profetas, nós temos também pregadores que são aplaudidos pelo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, que não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre justiça e injustiça. Paulo está dizendo a Timóteo que ia chegar um tempo, e esse tempo é hoje, em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Não suportaria a sã doutrina. Teriam comichão, coceira,
nos ouvidos. Amontoarão para si mestres, doutores. Olha o que o texto está dizendo, gente. E vê se não é esse tempo. Vê se não é esse tempo. As pessoas vão atrás de doutores para si. Por quê? Porque elas não aguentam mais a verdade da palavra, a sã doutrina. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, esse povo, eles vão amontoar para si doutores segundo as suas paixões. Aí nós vamos enxergar, eu não quero citar nomes porque meu objetivo não é difamar ninguém aqui, mas nós vamos enxergar pregadores da atualidade com milhões de seguidores, aonde grande parte dos seguidores são pessoas que não são cristãs, elas continuam no pecado, elas não têm arrependimento, elas não querem de forma nenhuma viver a sã doutrina, mas elas se sentem confortáveis com a pregação do evangelho que esses caras estão pregando. Eu te faço uma pergunta, será que não tem alguma coisa fora do eixo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Dinael, bom dia Ítalo, bom dia Jason, bom dia minha família abençoada, como é que vocês estão? Não, eu deixo essa pergunta para vocês. Bom dia Vitão, Deus abençoe querido. Eu deixo essa pergunta para vocês, será que não tem alguma coisa errada quando uma pessoa que se diz pregador do evangelho está pregando uma palavra, está pregando a Bíblia, amém? Aqui ó, pregando, mas as pessoas que os seguem são pessoas que não têm vivência de cristianismo, são pessoas que não mudam a sua conduta. Quem está no erro continua no erro, quem está na prostituição continua na prostituição, quem está no adultério continua no adultério, quem está na homossexualidade continua na homossexualidade, mas elas continuam amando a pregação desses camaradas. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Paulo está dizendo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Está aqui escrito. É o devocional de hoje. As pessoas não aguentam a sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina, ela é como uma carreta que bate de frente com o seu erro. A palavra de Deus, ela não vem ela não vem me deixar confortável. Ela vem me confrontar. O primeiro impacto que eu tenho com a palavra é de confronto. Quando eu abandono aquilo que a palavra de Deus me manda abandonar, aí eu tenho uma palavra de consolo. Tá certo? Qual o problema? Eu vejo um monte de gente que tem uma vida dúbia, postando um monte de pregação. Por quê? Porque os pregadores de hoje estão pregando aquilo que o povo quer ouvir. E isso me preocupa. A minha preocupação é porque Paulo está escrevendo para Timóteo, pregue a palavra, persista na palavra. Por que Paulo está orientando ele? Persista. Olha, não desista de pregar a palavra. Ele vai explicar. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas paixões. Ou seja, eu quero ouvir pregações que falam que eu sou o centro de Deus. Eu quero ouvir pregações que Deus me ama como eu sou e eu não preciso mudar quem eu sou. Então nós precisamos mudar. A hipergraça, ela se tornou uma desgraça para a igreja. Pregadores da hipergraça estão conduzindo, eles estão roçando o caminho, abrindo o caminho para o inferno, achando que essas pessoas estão caminhando para o céu. A pregação da hipergraça, ela está conduzindo pessoas para o inferno. Por quê, meu irmão? Porque não adianta nós pegarmos textos da Bíblia e abandonarmos outros textos. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo fala da mulher, né? Que hoje, qual é a moda de hoje? Não julguei. Não julguei é a moda de hoje. E qual que é o exemplo que todo mundo dá? É de Jesus, que fala para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, levaram até Jesus para que Jesus pudesse falar aí se apedreja ou não, né? E aí Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Aí Jesus fala o que para aquela mulher? Jesus estava falando o que para os fariseus? Vocês também têm pecado. Aí Jesus falou o que para aquela mulher? Cadê os seus acusadores? Nem eu te condeno. O pessoal para por aí, mas o texto não para por aí. Jesus fala para aquela mulher: vá e não peques. Não peques mais. E quando você fala para uma pessoa hoje: abandona o seu pecado, você é o quê? Você é um retrógrada. Você é o quê? Você é um radical. Você é o quê? Você não é ninguém, você não tem direito de julgar. Então veja bem, nós precisamos pegar a palavra e os pregadores da hipergraça, existe uma pergunta que tem que ser feita. Quem matou Ananias e Safira no Novo Testamento? Quem matou Ananias e Safira no tempo da graça? Eu queria que os pregadores da hipergraça me respondessem isso. Quem matou foi Pedro ou quem matou foi o Espírito Santo? Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque mesmo no Novo Testamento, o pecado continua sendo pecado. Deus continua não compactuando com o pecado. Então, eu quero dar um conselho para você. Pregue a palavra. Ame a palavra. Não espere o aplauso da igreja. Pregue a palavra. Se ninguém deu um glória a Deus no momento do seu sermão, pregue a palavra. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não me importo o seu estilo. Eu me importo com a palavra. Pastor, eu gosto de andar com meio largadão. Você prega a palavra? Prega. Então pregue largado. Pastor, eu sou contra a parede preta. O fundo da sua igreja é branca? É, mas você prega a palavra lá? É isso que importa. Mas e o fundo da igreja preta? Não importa o fundo da igreja, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é vermelho. O que importa é o que está saindo do altar. É a palavra. Esses dias atrás eu liberei uma palavra profética na igreja. E eu explico o que é isso. Palavra profética é quando nós entendemos o que está para acontecer e apontamos um futuro. Isso é palavra profética. Não pode fugir da Bíblia. E eu usei o texto de Ruth, porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Ruth que, havendo fome em Belém, Ruth foi embora. Noemi foi embora com a sua família. Havendo fome na cidade de Belém, ela foi embora com a família. Quero que você preste muita atenção nisso aqui, que talvez esse aqui seja o devocional de amanhã. Havendo fome, ela foi embora. Eu não vou entrar muito não, porque daí eu tenho mais um devocional para fazer amanhã com você. Belém significa casa de pão. Amém? Bom dia, pastora Janaína. Deus abençoe. Casa de pão. Ô Karen, Deus abençoe. Eu acredito que final de semana eu passo por aí, porque eu vou pregar na Ponte Nova, na Peniel mesmo, só que eu prego na Ponte Nova em São Vicente. Final de semana, possivelmente eu estou por aí, e aí se você quiser, a gente entra em contato, eu levo para você, tá bom? Deus abençoe. Então, Belém significa casa de pão. E a Bíblia diz que havia fome em Belém. Caramba, gente, para prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte, cara. A Bíblia diz que Belém é casa do pão, mas tinha fome na casa do pão. Ou seja, na casa do pão não tinha pão. Jesus falou, eu sou o pão. Logo, Jesus é a palavra que nós ouvimos hoje aqui. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Que na casa do pão não tinha pão. No lugar onde deveria ter palavra, não tem mais palavra. E o que acontece? Ela foi embora da casa do pão. Por quê? Porque não tinha pão. Qual é o problema? Que quando ela saiu da casa do pão, seus 2 filhos morreram. Por quê? Porque fora da casa do pão não tem vida. A vida está na casa. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte que eu estou falando. Amanhã eu entro a fundo nisso. Na casa do pão não tinha pão. Então ela foi embora. Por quê? Porque ela tinha fome. Só que quando ela foi embora, os filhos morreram. Por quê? Porque não existe vida fora da casa do pão. Mas qual é o problema? As pessoas estão morrendo hoje, porque na maioria dos lugares, aonde deveria ter pão, não tem pão, tem miojo.
Miojo mata a fome e engana o estômago, mas te faz mal. Por isso que Paulo está orientando, pregue a palavra. Insista e persista. Não deixe de pregar a palavra. Pregue a Bíblia, meu irmão. Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser um profeta de Deus? Prega a Bíblia. Quer ser uma profetisa de Deus? Prega a Bíblia. A Bíblia ela não precisa de enfeite. A Bíblia ela não precisa de marmotagem. A Bíblia não precisa de maquiagem. A palavra é a palavra. Pregue a palavra. Ah, pastor, mas quando eu prego a palavra, ninguém da glória a Deus tem problema não. Prega a palavra. Ninguém prega a palavra. A palavra, meu irmão, está chegando o tempo que eu disse que eu liberei essa palavra profética na igreja, dando direção. Está chegando um tempo aonde essas igrejas que estão pregando somente aquilo que o povo quer ouvir vai esvaziar. E lugar, porque, ai pastor, você está querendo que as igrejas vaziem? Se for uma igreja que não prega a Bíblia, quero, claro. Eu prefiro que as pessoas vão para uma igreja que tenha a palavra. Ou melhor ainda, eu prefiro que esses pregadores tomem vergonha na cara, esses pastores, e comecem a pregar a palavra. Por quê? Porque a minha preocupação é com a igreja. Eu sou uma pessoa que eu amo a igreja. Eu sou uma pessoa que eu amo a igreja porque eu entendi que a igreja é noiva de Cristo. Eu entendi que a igreja é noiva do Senhor. Eu entendi que a igreja não é, meu irmão, mais um órgão na sociedade. Não. A igreja é uma extensão do céu. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Jesus Cristo cuida da igreja. Ele ama a igreja e isso me faz amar a igreja. Então eu estou preocupado porque em muitos lugares a igreja, as heresias têm tomado conta. É muita heresia, é muita besteira. Esses dias uma grande igreja. O presidente, um dos presidentes dessa igreja aí, estava falando que não existe blasfêmia contra o Espírito Santo. Rapaz do céu! Ah, mas você ouviu a explicação dele? Eu ouvi uma explicação ruim. Meu irmão, e não me interessa a explicação que a pessoa dá. Se Jesus falou que tem, é porque tem. Pare de procurar mensagens que agradem o coração das pessoas. Parem com isso. Prega a palavra. Prega a palavra. Amém? Então esse é o devocional de hoje. O zelo pela palavra. Precisamos amar a palavra. Bom dia, Rê. Bom dia, Ricardo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você compartilhe, se você puder, compartilhe que eu vou deixar salvo. Um abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente. Um bom dia, uma ótima segunda.